O rapaz não trouxe água, nem trouxe o cafezinho. O cafezinho, se ela trouxer, para mim é sem açúcar. Agora o espírito aqui... Olha, um sem açúcar, viu, doutora? Precisa fechar? Para mim não. Para mim não. E o espírito aqui não precisa desligar nada se acontecer alguma coisa, porque não tem edição. Então, se aparecer alguma coisa, você pode parar, abrir o telefone e falar assim, e a gente aguardar. Então, começar oficialmente, né? Deixa eu ver aqui onde eu deixei o telefone. Esse é o seu, Esse né? é o meu. Com ela, não digo institucional. Estava aqui na mesa. O institucional? É pequenininho. É pequenininho, parece que estava aqui na mesa. Está com ela, aquela razão que pode atrapalhar. Então, doutor Wellington, Companheiro, agora eu não sei se mudei de posição, que é dele. Tá? Não, está tudo certo. Agora, põe a coisinha aqui. Eu estou na gravata mesmo, né? Achou aí, ficou bom. Então, Wellington, vamos dar prosseguimento à nossa sequência de entrevistas, né? Eu gostaria que você continuasse falando daquele período de 1961, né? E a gente pode começar a conversa quando vocês, no ambiente do Ateneu, no grupo de amigos, de professores que vocês conheciam, como que vocês receberam pode fechar se quiser. Como que vocês receberam essas notícias da renúncia de Jânio Quadros, do movimento pela não posse de João Goulart, depois a reação, né, pela posse de João Goulart, a campanha do presidencialismo e parlamentarismo, todo esse momento entre a renúncia de Jânio Quadros até 64, o período, né, do golpe efetivamente. Vamos ver se a gente consegue conversar e ver o que acontece. Então a pergunta seria, vou chamar de você. Sim, claro. Onde você estava em 1961? Quando é que você recebeu a notícia da renúncia de Jânio Quadros? Nós estávamos no Grêmio Cultural Clodomir Silva, que era o órgão de representação dos estudantes do Ateneu. E o presidente era Ronaldo Matos Santiago, presidente do Grêmio. Eu não me recordo que dia da semana era. Só sei que nós estávamos no Grêmio quando ele veio com essa informação, né? Que o Jânio Quadros tinha renunciado e que o professor Franco Freire tinha comentado com ele da necessidade de não deixar que os militares golpistas tomassem o poder. Pela primeira vez eu escutei, né, calado, observando a explicação do porquê Juscelino Kubitschek pôde tomar posse, e eu vi o nome de Lott, né? O momento era assim de muita informação. Nós não estávamos suficientemente politizados. Éramos garotos, né? 15, 16, 17 anos. Quem estava com o senhor quando... Estava João Ernestino, Mário Jorge Vieira, me recordo de Ronaldo Matos Santiago, que era o presidente do Grêmio, que veio informar. Acredito que estava também Clara, uma jovem colega, Filizola, e o Ronaldo disse que haveria uma movimentação porque não queriam dar posse a João Goulart, que ele estava na China. Foi um momento, assim, de expectativa, de perplexidade e de pouca ansiedade. Por que pouca? Porque nós tínhamos também pouca informação naquele momento dado. Enfim, nós não esperávamos que Jânio Quadros renunciasse. 14, 15 anos, e num ambiente, 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, era o nosso grupo. Abelardo Silva Souza também estava.
nós não acreditávamos, não, pior, nós pensamos até que não era verdade, mas o jornal assegurava que tinha sido verdadeiro e que estava se formando um movimento, e aí invocou o nome do professor Franco Freire, que era um nome de peso, né? Que é o cunhado da professora Fenícia Freire, que ele tinha informado. E havia informado o professor Franco Freire, que tinha informado que Jânio tinha renunciado e que os militares não queriam dar posse a Jango, que estava na China. Bom, e que o Ateneu nunca poderia ficar de fora dessa situação. Isso é o que o jornal dizia. Mas que ia se informar mais. Logo depois, Jonaldo volta com mais gente, se não me engano, Valmor, outros colegas, né? Alceu Monteiro, que está vivo, inclusive, e comentando a situação, alguém disse que o prefeito de Aracaju, Conrado de Araújo, iria resistir porque ele não concordava com isso e que iria instalar serviço de alto-falantes, enfim, que o prefeito de Aracaju, que tínhamos que resistir, que estava, não podiam os militares quererem dar um golpe. Você lembra o contexto em que ele falou? Se foi na rádio, se foi na escola? Ele passou a retransmitir isto por bocas de alto-falantes. Bocas de alto-falante que instalou na própria Prefeitura Municipal de Aracaju. Essa é a minha lembrança. E conseguiam retransmitir, não é, a cadeia da legalidade organizada por Brizola, né? Ele começou a defender isso e a multidão começou a crescer no Parque Teófilo Dantas, em frente à Prefeitura Municipal. Me recordo que o Ateneu foi maioria, claro. O Ateneu tinha maioria, mas logo chegaram os estudantes do Tobias. Ficamos sabendo, e aí vimos logo um contraponto que vai nos acompanhar durante todo o período pré-golpe militar, que o Jacques de Figueiredo, Colégio Jacques de Figueiredo... pensei que fosse o governador. Não, o Colégio Jacques de Figueiredo, então pertencente à rede particular de ensino, não era público ainda. Judite era a diretora e o esposo dela, que agora me esqueço o nome, eles tinham uma ideia conservadora, reacionária, ante tudo que fosse progresso. Consequentemente, eles já viram que era correto não deixar os alunos do Jackson irem para a manifestação. Mas do Tobias Barreto, se bem que particular na época, hoje é estadual, também acompanharam o Ateneu. E naquela movimentação, os servidores públicos, que tinha como liderança Agonaldo Pacheco, do velho PCB, o Manuel Vicente, ferroviário, né? Ferroviário, já conhecido como líder sindical, eram alguns nomes que a gente via naquele ambiente. O Lídio, o filho de Lídio da Paixão, ou de Lídio da Cocada, como a gente diz, Lídio Santos, que era também do PCB, o filho dele, o Luciano Moraes, também que tinha um vozeirão e sabia discursar com veemência. Enfim, estavam os jovens, estava o professor Franco Freire, a professora Fenícia, o professor Silvério Leite Fontes, contra o golpe que os militares queriam aplicar. E nós passamos o dia todo lá comendo cachorro quente, na Valaquia, que tinha ali de frente ao Palácio Episcopal, né? Vocês compravam o cachorro quente? O cachorro quente de Seu João, que era barato e gostoso. E aí foi se movimentando e tal, até que nossos pais começaram a se preocupar, né? Seu Claudomir, que tinha uma Kombi, o pai de Mário Jorge, que tinha uma Kombi, foi nos apanhar, né? Porque já estava, depois de um certo tempo, foi se esvaziando, ou mudando os figurantes, ou mudando os participantes. Havia uma rotatividade. E eu sei que essa movimentação durou dias, entre o Ateneu, Tobias, Praça Fausto Cardoso, Parque Teófilo Dantas, até que veio a solução de que
haveria o parlamentarismo como solução, que Jango teria aceito essa solução, porque a cadeia da legalidade foi tão forte que alguns exércitos, como o terceiro exército, se não me engano, sediado no Rio Grande do Sul, quis enfrentar desuetização. Brizola comandou de tal maneira que parecia que ia haver um choque. E naquele então o terceiro exército era o mais forte exército e poderia ter repercussão em outras unidades militares. Vocês jovens achavam que ia ter... Que havia um confronto. Achávamos, nossos pais... Seus pais falavam? Nossos pais falavam e achavam que o general Lott não iria deixar que aquilo acontecesse. Enfim, Jango tinha sido o candidato a vice-presidente pela chapa de Lott. Lott era anticomunista, mas era legalista. Lott recebeu apoio do Partido Comunista Brasileiro e de todas as forças de esquerda, mas ele dizia que não queria aqueles apoios não, porque ele não concordava com as ideias marxistas. Mas era um homem de bem, um homem íntegro, por isso que Luiz Carlos Prestes disse, apesar dele não querer nosso apoio, nós vamos votar nele. Então, é este homem em quem os nossos professores e nossas famílias depositavam a esperança de não haver sangue, de não haver uma luta entre irmãos, né? E quando vocês estavam entre vocês, só os jovens, na mesma idade, 15, 16 anos, vocês conversavam o que a respeito? Vou revelar algo que nunca tinha revelado. Nós queríamos que houvesse mesmo um choque, porque todos nós passaríamos de ano sem precisar fazer prova. Essa era a teoria de Ascânio, né? Ascânio era um líder mais velho um pouco do que nós e que é pai até de uma menina que é aí, jornalista da mais alta qualidade, né? Ascânio Araújo, se não me engano o sobrenome dele. Era a visão que nós tínhamos. Minha irmã Wélia também dizia isso: se tiver uma revolução, a gente passa sem fazer prova. E as provas do Ateneu eram provas duras, né? Não é como hoje, que você vai acumulando notas e você vai acumulando. Não, tinha prova do meio do ano e a prova do fim do ano. Vocês apoiavam isso? Ou... Não, nós estávamos achando que era bom, que houvesse mesmo um conflito, agora que Jango ganhasse, né? E o Mário Jorge dizia o quê? Mário Jorge, ele estava como nós todos, né? Naquilo, dizendo, rapaz, só não quero que a gente morra, né? Vocês achavam que eram vocês que iam lutar mesmo? Ou quem? Não, nós não acreditávamos que chegasse até nós, né? Na nossa concepção, só quem tivesse mais de 18 anos. Mas não temiam pelos pais? Assim? Temíamos, né? Claro que isso era um momento assim de descontração, mas na verdade procurava-se uma solução pacífica. E quando ela veio, houve frustração, porque Jango não vem com os poderes presidencialistas, né? Então, aquilo ali, o movimento estudantil, os setores progressistas, nossos professores que tinham a visão legalista, acharam que foi melhor, porque não houve derramamento de sangue, mas não foi correto, ainda mostrava a força daqueles mesmos. Aí vem toda aquela história, né, de Dutra, né, do anticomunismo de Dutra, da perseguição. Mas que quem falava? Os professores. Os professores. Eles falavam isso claramente. Claramente. É óbvio que tinha professores que não se manifestavam. E isso pode ser uma análise tua agora, mas são os professores que estão... mas tinha um professor de geografia que até eu ainda gravei umas quadrinhas que ele fazia de sobrenome Uchoa, Severino Uchoa. O professor Severino Uchoa, que achava que o certo era uma intervenção militar mesmo, né? A favor dos militares, né? É melhor os militares. Jânio se elegeu de uma posição, ele dizia bem claro, se elegeu dentro de uma posição liberal e agora já condecora Che Guevara, se elegeu dentro de uma visão liberal e agora acena para Cuba. Então, havia professores assim como Severino Uchoa. Agora me parece que o diálogo de professores do Ateneu, ou
era bem aberto no sentido do comentário da política contemporânea, né? Não é uma coisa que Sim. acontece muito hoje. Hoje os professores mal falam. Não sei, nós tínhamos uma congregação. Os professores todos gostavam de mostrar conhecimento. E quase todos, substituíam a chamada, porque era um inspetor de aluno que fazia a chamada, que botava um carimbo nas nossas cadernetas, compareceu. E então eles tinham 5, 10 minutos para falar sobre questões nacionais, internacionais, coisas que estavam no dia a dia. Tanto que eu me apeguei a isto, e quando fui ser professor, eu também dedicava alguns minutos para comentar assuntos locais, nacionais ou internacionais. O aluno dizia, eu perguntava qual a preocupação de vocês, o que é que aconteceu de extraordinário, quer dizer, me baseando nos meus professores do tempo do Ateneu. E Mário Jorge, sempre articulado, porque, diferentemente da minha casa, o pai dele, seu Clodomir, levava os jornais do sul do país. Meu pai não levava jornal do sul do país. Meu pai levava a Gazeta de Sergipe e levava o jornal Correio de Aracaju, se eu não me engano. Eram os jornais que entravam lá em casa. E entrava o Cruzeiro, a revista O Cruzeiro. Mas seu Clodomir era apaixonado por notícias nacionais com mais profundidade. E comprava, se eu não me engano, o Estado de São Paulo, né, o Correio da Manhã. Chegavam no mesmo dia esses jornais? Chegavam no mesmo dia. Se apanhava na banca era na banca de Moacir, o nome dele era Moacir, o rapaz que era empregado do dono, mas terminou ficando também dono de uma banca de revista, no Ponto Chique. Era a distribuidora, no Ponto Chique, onde hoje, na rua de João Pessoa, funciona uma unidade da Delegacia Regional do Trabalho. Ali era uma sorveteria inicialmente, e tinha uma bomboniere e tinha uma banca de jornal, tudo bonitinho. E de frente tinha um Senado, ou Senadinho, era professor, pronto. Era aí, muitas vezes, não era nos corredores do Ateneu, não, porque no caso do Ateneu, o professor Franco Freire, de vez em quando, ia lá no Grêmio, visitar, ou conversava com a gente assim nos corredores, conversas rápidas. Ou eles estavam conversando e a gente ia aproximando, não, pode chegar, o professor tiver pode se aproximar, para escutar a conversa, não tem problema. Acontecia isso, mas também tinha um Senadinho, que era de frente ao Ponto Chique, ali no oitão da Igreja São Salvador, na rua de João Pessoa, com Laranjeiras. Ficavam ali alguns intelectuais. E o que era o Senadinho? Era um bar? Porque ele discutiu, não, ele ficava ali discutindo política. Mas era o quê? Um restaurante? O que era? Não, na rua, ou ficavam na livraria Regina, que tinha até mesas para sentar, cadeiras, ou ficavam às vezes assim vendo o povo passar, e ali começava uma discussão, né? Uma manchete, uma coisa, E né? quem deu esse nome, Senadinho? Aí eu acho que foi Jaime Araújo, que depois foi deputado estadual. Era um companheiro, um advogado, que antes trabalhou no Correio, nos Correios e Telégrafos, e tinha uma capacidade intelectual muito elevada. E eu acho que foi ele que deu esse nome, não tenho certeza. A gente pode pesquisar, né? Mas participava muita gente, professor Silvério, Franco Freire, Silvio Santana, médico, Thier Gonçalves, que era professor do Tobias e algumas vezes do Ateneu, e depois foi ser juiz, chegou a desembargador, e era de esquerda, né? Participava doutor José Rosa de Oliveira Neto, participava, né? Ali para colher notícias, para levar para a Gazeta e também para dar suas opiniões. Renato Chagas, Renatinho, como a gente chamava, e nós jovens, muitas vezes, parava para escutar, porque nós começamos a ler a República de Platão, um resumo de Will Duran, que eu recomendo. Eu, Mário Jorge e Jonaldo Matos Santiago fizemos um grupo de estudo, e eu até tenho um livro antigo, eu tenho que estar se esfarelando, eu vou comprar um novo, mas eu quero manter aquilo ali como lembrança dessa coisa que eu, Mário Jorge e Jonaldo Matos Santiago líamos
A República de Platão. E ali já havia um debate, porque logo em seguida tinha um resumo da vida de Aristóteles. E no início eu era mais pró-Platão e Mário Jorge mais pró-Aristóteles. E depois eu vi que a lógica de Mário Jorge era muito mais bem fundamentada, o tempo foi me mostrando. Mas eu continuei com tanto amor àqueles belos textos de Platão, que mesmo quando me tornei marxista, e via que os marxistas-leninistas achavam o que Mário Jorge já achava quando adolescente, isso quando eu estava no meu exílio na União Soviética, aí eu vi que Mário Jorge, que, como ele era perspicaz, né? Mas eu não queria ver o lado científico, me deixei embalar pelaquela visão de construção de uma sociedade justa por inteiro, sem ver a lógica formal, o silogismo, né? E, sobretudo, a visão de Aristóteles, que se assentava em questões concretas, tinha base material. E de Platão, a base era ideal. A base era ideal. Mas aí tivemos muitas discussões com isso, com esse livro. Agora me diz uma coisa. Jovens, 16, 15, 17 anos. Aí já está no período de 16, 17 anos. 17 anos. É o mesmo ambiente do Senadinho, né? A gente fazia o nosso Senadinho menor ainda, mas nós... E vocês se reuniam aí para discutir esse... Não, a gente não discutia, a gente discutia entre nós. Mas onde vocês se encontravam para discutir? Na Livraria Regina, na Gráfica Nascimento, tudo na Rua João Pessoa, ou no Oitão da Igreja São Salvador. E quando nós estávamos com uma certa folga de dinheiro, já começava a vir no cacique, que naquela época não era feio. Nós, com 16 anos e meio, até uma cervejinha de leve, não era visto, até porque não tinha ninguém do nosso grupo que tenha se tornado alcoólatra. Por conta disso, não havia essa lógica de que poderia fazer mal. Uns não tomavam Guaraná, mas ficávamos ali juntos. Uns mais velhos, como Alceu, como o Jonaldo, já tomava a Malzebia, que era docinha, né? Mas íamos às vezes para a Ponte do Imperador, bastante iluminada, e a gente continuava discutindo ali, porque queríamos imitar a Grécia, e aí fundamos o Clube de Psicanálise. Mas vamos devagar, vamos pegar o Clube de Psicanálise. Esse grupo que começou a estudar Platão já é pós-golpe 64? Não, antes de 64. Antes de 64. É o contexto ainda da... aí está. Ali estamos porque estudamos a mitologia grega, estudamos a Grécia Antiga, já estávamos indo para o clássico, que se dividia científico, clássico ou pedagógico. Eu estudava o clássico, Mário Jorge estudava o científico, mas era um culto, era uma pessoa que estudava o científico, mas queria estar por dentro das coisas do curso clássico. Quem deu a ideia de ler Platão? Quem deu a ideia de ler Platão, eu acho... Vocês tiraram isso? Platão... o professor Silvério. O professor Silvério, foi bom se perguntar. Foi o professor Silvério, disse, História da Filosofia. Ele não mandou ler Platão. Ele disse assim, vamos estudar a História da Filosofia. E ele colocou para nós uma questão, que ele era um religioso, um teólogo da Igreja Católica, progressista. Ele tinha essa vinculação com o marxismo, mas não se despregava das convicções cristãs. E ele dizia, com um outro grande teólogo, Alceu Amoroso Lima, ele dizia que Sócrates, de quem Platão se serve para colocar suas ideias, coloca na boca de Sócrates suas ideias, muitas delas é dele, Platão, segundo o professor Silvério, mas ele quis dizer que Sócrates é cristão antes de Cristo. Colocou essa discussão para a gente. Por que é? Quero que vocês me provem por que é que Sócrates é cristão antes de Jesus Cristo nascer. É possível isso? Aí eu me lembro que ele botou, é melhor ser bom ou ser justo? Leiam e vamos discutir.
Quer dizer, a gente sentia-se bem. Aí vocês foram ler a República para discutir a questão. Com o professor Silvério, e aí o professor Silvério se ampliava, tinha Bonifácio Fortes, que começou a ter contato, que Bonifácio Fortes, naquela época, tinha escrito Democracia de Poucos, um livro mais ou menos assim, Democracia de Poucos, que democracia, né, no sentido grego, teria que ser todo o povo, se bem que, para Platão, escravo com tudo existindo, não podia ser democracia, mas eram as concepções históricas da época, né? Então, nós estudamos isso e houve muito debate. Foi aí, eu acho que a partir daí, que Mário Jorge começa a querer compreender melhor a filosofia e foi mais além do que a gente, porque aí, como ele pegava o Estado de São Paulo, o Estadão, lendo grandes articulistas, ele procurou ler também as novidades da época, não é? E, se bem que aí eu estou dando um salto, aí eu estou falando antes do golpe militar, mas é nesse período que a gente começa a ler Carlos Heitor Coni, o ato e o fato, alguma coisa assim, que também foi muita discussão, mas nós fomos presos em 64, logo. Mas mesmo assim continuávamos nos unindo, nos organizando. Mário Jorge já começava a escrever poesia antes do golpe militar, mas tinha acanhamento de mostrar. Ele só mostrava a mãe, que por sua vez mostrava seu Clodomir mais circunspecto, mas sempre apoiando, sempre orientador, né? De mentição e corrupção. Quero que você participe de esporte, estudo, mas também quero. O senhor Clodomir gostava do esporte. E vinha com essa filosofia, mentição e corrupção. Me recordo daquela rede, na casa que hoje a Ana Lúcia mantém como um museu. E ali Mário Jorge, então, começou a sugerir que nós lêssemos mais alguma coisa, né? Nós lemos o Will Duran, lá vem ele com Bertrand Russell, ou como dizem, Bertrand Russell, né? Tal, que era um matemático, tal. Então ele ficou naquele... Começamos a ler, né? A filosofia antiga, né? E aí Luiz Antônio Barreto faleceu recentemente, já desenvolveu uma campanha contra o analfabetismo. Mas ele estava na idade de vocês ou era mais... Luiz Antônio, um pouco mais velho. Um ano e meio mais velho, né? Se eu não me engano, ele nasceu em 44. Eu nasci em 45, Mário Jorge em 46, né? Laurinha, minha mulher, em 47. Então nós tínhamos aquele grupinho do Ateneu, Silvio Santana Filho, cujo pai era da UDN, mas era um homem que tinha lido Karl Marx, que tinha tido compreensão das lutas sociais e apoiava, até contribuía com o velho PCB, né? Então, nós passamos a ter contato através de Silvio Santana Filho, nosso colega de turma, com o pai dele. E através do pai, que era assim um pouco distante, mas ao mesmo tempo nos subsidiava com o livro, eis que é nesse período que eu tomo uma facada no Congresso de Estudante, lá em Lagarto. Isso antes de 64? Antes de 64, sim. Em 1963, nós estávamos defendendo, 63, antes de 64. João Goulart tinha tomado posse, já tinha havido o plebiscito, a efervescência das lutas pelas reformas de base. Alceu Monteiro era nosso colega de turma e era da Casa Civil do governo Seixas Dória, que era de esquerda, né? O irmão dele, Ezequiel Monteiro, um gênio da cultura sergipana, um homem muito culto, muito sábio, mas cauteloso, porque com 15 anos de idade, em 14, 15 anos, em 52, quando os comunistas também foram presos em Sergipe e houve muitas torturas, muitas barbaridades. Ele, um menino, foi preso, ficou na capitania dos portos, sofrendo todo tipo de constrangimento, até que Valdemar Fortuna de Castro, professor da Faculdade de Direito, e que era desembargador, disse: esse menino eu conheço. Um menino de 15 anos foi lá de peito aberto. Como ele não tinha vínculo nenhum com o Partido Comunista, e tinha certa respeitabilidade, permitiram que Ezequiel saísse. Pois bem, abri essa aba, abri esse espaço,
para dizer porque o seu Monteiro tinha muita cultura também, que o irmão subsidiava ele, mas ao mesmo tempo dizia, tenha cuidado que seu irmão com 15 anos sofreu, mais ou menos assim, eu não sei, não vejo o diálogo dele, mas me tornei muito amigo de Ezequiel Monteiro, mesmo depois do golpe, quando ele e Mário Jorge compuseram, desculpe fazer um salto aí, quando ele e Mário Jorge Vieira compuseram aquele vista logo a roupa nova, pois que eu tenho a prova de que vai mudar, indo atrás da estrela guia, que outra não seria sem clarão, né? Era uma manifestação profética, né? Porque depois do golpe militar, as pessoas viram na estrelinha do PT a possibilidade de ser o que um companheiro meu disse, que Lula em algum momento figurou como se fosse Luiz Carlos Prestes, naquele tempo que ele veio como Cavaleiro da Esperança. Lula foi o novo Cavaleiro da Esperança. Agora, a roupa nova, em 60 aí? Ah, isso aí foi em 64, final de 64, vista 65, por aí, vista logo a roupa nova, 65, não foi 64, porque a gente não estava na verdade, foi quando a gente estava na faculdade, não, desculpe o erro, 66, porque estava na fundação do DCE, 66, estava aquelas movimentações já contra a ditadura, já estudante, principalmente daqui e ali, a UNE tentando fazer os congressos clandestinos, setores da Igreja Católica já tinham se desiludido com o golpe militar, Dom Evaristo Arnes, que tinha apoiado o golpe no primeiro momento, já estava contra o golpe, Heitor Coni fazendo crônicas belíssimas, e aí havia um movimento cultural, Marcuse, aí Mário Jorge lê Marcuse, eu não li, ele leu a paz. Marcuse quando? Que ano, mais ou menos? Em 66. Inglês? Deve ter, ele sabia inglês, Mário Jorge sabia inglês, fez poesias em inglês. Aí ele vista logo a roupa nova, pois que eu tenho a prova de que vai mudar, indo atrás da estrela guia, que outra não seria sem esse clarão. Então, o clube de psicanálise veio a leitura de Marcuse ou não? Não, o clube de psicanálise veio... Clube de estudos, né? Nós fizemos isso porque o professor Costa Pinto, um homem do Ateneu, professor do Ateneu de Ciências, e médico dos mais famosos no nosso estado, homem sério, competente, que na sua juventude tinha sido integralista, tinha rompido com o integralismo, mas não se filiou a nenhuma corrente marxista, manteve seu nacionalismo sem os vícios do nazismo, fascismo, né? Ele se tornou um democrata consciente, amigo dos estudantes, e Costa Pinto tinha um viés materialista forte e dizia que matéria, energia, matéria, e discutia isso, e mostrando como era fulgurante, como era importante os neurônios, e que, como ser humano, ele falava de anatomia e fazia com que nós gostássemos de ciência, e nisso ele mostrou a capacidade de homens geniais. E aí por isso que eu digo que ele não se tornou marxista, que estava com Tobias Barreto quando dizia que Karl Marx era o mais valente pensador que a humanidade tinha produzido até então. Mas ao lado de Marx tinha Freud, Sigmund Freud. E aí ele contava isso para a gente, era maravilha. Ele botou Tobias Barreto, sergipano. Mário Jorge arregalava os olhos, mais do que todos nós, porque ele tinha um pendor para a cultura. Ele tinha a sensibilidade do messiânico, do que queria descobrir o novo, do amor que ele queria dar ao povo, aos amigos, da vontade de uma mudança, onde não houvesse fome nem miséria. Isso estava encravado nas convicções dele, e ele estimulava as nossas, né? Sem querer nos doutrinar. Mário Jorge nunca foi doutrinar. O professor de ciências disse isso para vocês, no que seria hoje o nosso colégio, né? O professor de ciências disse isso para vocês, mas não atendeu. Não atendeu. No Ateneu, ele nos trouxe Opare. Às vésperas do golpe, ele estava mostrando a origem da vida, discutindo Opare, o cientista russo. Ele tinha... o professor Costa Pinto. Então, ele mostrou
como Freud descobriu, né, essas mazelas psíquicas, né, a questão do ego, do superego, do id, né, e mostrando que o homem é um animal assim, assado. Mário Jorge deixou vislumbrar, disse, rapaz, você tem jeito para organizar. Ele me achava como um organizador. E eu colhia as ideias dele, discutia com ele, mas de frente, mas ele confiava muito em mim nesse processo de organização. Eu procurei outras pessoas. E aí foi Silvio Santana Filho, Luiz Antônio Barreto, Moacir Soares da Mota, que foi procurador-geral de Justiça, é procurador de Justiça. Que eram 2, 3 anos mais velhos do que vocês. Não, Moacir é da minha idade, é o mais novo ano. Luiz Antônio que é mais velho um pouco, não é? Augusto Mainá Bezerra, José Carlos Souza, era um grupinho que começou a pensar isso. José Carlos Souza com um viés evangélico, mas ao mesmo tempo amando a ciência. Luiz Antônio Barreto, naquele então, querendo ser um pouco diferente, porque era diferente mesmo sendo ele um tubiático, já naquele então, ele dizia que era positivista e queria botar Comte, né? Augusto Comte na nossa discussão. Não, mas vamos pegar Sigmund Freud. E aí nós temos o Clube da Psicanálise, com o Dr. Jacques da Silva Lima, que é crítico de arte, né? Escritor, é advogado, foi da Justiça Federal. Onde vocês se reuniam? Ou no Cacique, ou na Ponte do Imperador, ou no Cotiguiba. E a mecânica, como é que era? Vocês escolhiam um livro dele, um texto de Freud? O que era? Vocês liam? De Freud escolhia. Pegamos um difícil para valer. Qual? Psicopatologia da vida cotidiana. Psicopatologia da vida cotidiana. Mas aí... Você lembra alguma coisa desse livro aí? Agora não. Eu só me lembro que o Dr. Jacques da Silva Lima orientava. Vocês peguem livro de divulgação. Aí pegamos livros, aí fomos na livraria Gastão Pereira da Silva. Era advogado, psiquiatra, e um Valdiva, tem até um nome, um homônimo dele, que faz teatro. E com essa vertente psicanalítica. Era um discípulo de Gastão Pereira da Silva. Me esqueci agora o nome dele. Então a gente lia aqueles livros de divulgação da psicanálise, não é? Mostrando o complexo de Édipo, o complexo de Electra, o complexo das uvas verdes. E como vinculava-se com a mitologia, nós ficávamos muito eufóricos de querer conhecer, porque nos dava cultura, nos dava condição de, perante as meninas, a gente ser, né? E foi nessa lógica que eu me aproximei da minha esposa, da minha mulher, então estudante também do Ateneu, muito religiosa, e que estava passando por um processo de alienação, como a gente dizia, né? É Freud. Vocês usavam esse... Já usava de alienação e com alguma psicose, porque surgia nela a ideia do medo, um medo que não sabia de onde vinha. E aí o pai de Silvio, que era médico, se bem que pediatra, sugeriu algumas leituras dos psicanalistas. Também tinha um outro, Emílio Coelho, não, Emílio Mira e Lopes. E nós, orientados pelo Dr. Silvio Santana, com os textos dele, eu e Silvio Santana Filho, o filho do Dr. Silvio Santana, amigo de Laurinha, minha esposa, e de Estela, a esposa que passou a ser esposa dele, na época eram apenas conhecidos. No decorrer dessa amizade, Silvio namora com Estela e termina casando com ela. Eu namoro com Laurinha e sou casado até hoje com ela. E foi nisso que a gente foi tentando resolver aquele problema de Laurinha e descobrimos algumas situações, acho que pegando a metodologia de Freud, que é deixando a pessoa falar, apenas dando uma incitação, né? Um estímulo. A gente fazíamos o papel de como é que diz? Aprendiz de feiticeiro, né? Mas também víamos a ética. A ética freudiana dizia que não devemos deixar que nossa paciente se apaixonasse por nós, né? Nós não devíamos deixar que a pessoa que nós estamos ajudando se apaixone a ponto
de querer namorar, casar, tal. Então, porque é a ética, aí é a ética médica, você vai escutar segredos, escutar situações, você vai fazer com que a pessoa entre num estágio assim de leveza e vai se abrindo, né? E vai conversando sobre suas angústias, suas depressões, suas ansiedades, seus desejos, suas frustrações. E aí nós tivemos um contato com o Eduardo Garcia, que foi reitor da Universidade Federal de Sergipe, doutor Eduardo Garcia, filho do meu grande amigo e médico, doutor Antônio Garcia Filho, e Eduardo Garcia, que foi contemporâneo nosso do Ateneu, apenas 2 anos e pouco mais do que no nosso grupo. Ele já era agora estudante de medicina e trouxe o método de uma espécie de hipnotismo, que ele botava uns estágios, me esqueci o nome que se dá a isso, para buscar a 7ª vértebra e deixar a pessoa no estado assim de meditação, de relaxamento, e ele aí convencia a pessoa de uma coisa, como por exemplo, fez diante da gente, botar uma pedra de gelo na mão e dizer que era a pessoa nesse estágio letárgico, a pessoa, ele dizia que era uma brasa e a pessoa criar bolha, quer dizer, ele conseguia mostrar cientificamente a força da mente. Então, não sei se ele se lembra disso, ele está vivição, mas acho que a gente pode, né, até conversar e lembrar quem estava perto, né, porque eu acho que estão vivos. Tânia, uma menina do Ateneu, que foi primeira-dama de Maruim, foi casada com o prefeito de Maruim, que eu me esqueci agora o nome dele. O irmão dela, Antônio, se prestou a um tipo de trabalho como esse. Então, tudo isso fortalecia a ideia da força da mente. Então, a gente trabalhava com Freud, trabalhava com essas ideias, até que alguém do nosso grupo, que eu não me recordo quem, trouxe Pavlov, né, com os reflexos condicionados. Mas aí Jacques da Solidão, vamos aprofunde-se mais para não misturar, porque senão vocês vão ficar doidos. Aí, mas, né? Essa discussão toda, a Laurinha ainda era objeto de estudo? Era objeto de estudo. Mas aí já estava no contexto de vocês tentarem tentando ajudar, e eis que, no contexto disso, achamos que tinha que furar com a ética. Ferir a ética, porque nós nos apaixonamos. Nós, não digo apaixonamos, nós nos entrosamos de tal maneira, sabe? Eu tinha saído de um relacionamento de paixão maluca, né? E ela sabia, e ela estava numa angústia, porque acreditava tanto em Deus, e acreditava tanto nas coisas espirituais, que ela tinha estado em colégio de freira, que eu acho que se contrapunha à produção de hormônios, quer dizer, tudo para ela era pecado, né? Então, para desconstruir essa ideia do pecado, nós, agora me recordo, nos valemos de Epicuro. E aí teve um colega, que eu não sei se ele permite que eu cite o nome, que disse, olha, que ele era materialista. Eu ainda não era não, naquela época, passei a ser depois. Ele disse, tem que desconstruir essa ideia. Mário Jorge aprovou. E Mário Jorge, nesse caso, era meu referencial, porque ele lia mais do que a gente. Então, Laurinha atribuía tudo o que acontecia com ela a Deus. Então, porque Deus queria. Deus disse, faça que eu te ajudarei. Não adiantou. Tudo que a gente podia dizer, minha tia que era freira, foi explicar, não adiantava. Então, eu aceitei a ideia de Silvio Santana e de Mário Jorge. E como era o mais amigo dela, eu tinha sido, pelo fato de eu ter sido esfaqueado no Congresso de Estudante. Pelo fato de eu ser o principal dirigente do Grêmio Cultural Claudio Silva, ser considerado o líder maior do Ateneu, naquele então. Por essa razão, ela confiava muito em mim. A mãe dela, viúva, tendo referência sobre meu pai, minha família, passou a me acolher na casa dela de forma muito acolhedora mesmo, de forma muito simpática, e eis que coube a mim dizer a Laurinha, para ela refletir, meditar e depois não dizer qualquer coisa. Se ela atribuía todo aquele medo que ela tinha, todas aquelas ansiedades e angústias que ela rezava e não resolvia,
a Deus, então Epicuro colocou muito bem essa questão. Deus é o Criador de todas as coisas? Você faz a pergunta a você e você responde. É o Criador. Se ele é o Criador de todas as coisas, ele também criou o mal. Outra pergunta. Se Deus criou o mal, sabe que o mal é mal, e não quer acabar com o mal, Epicuro disse que ele é injusto. E botava o Epicuro, né? Porque foi Epicuro mesmo que disse. Mas se ele vê o mal, quer acabar com o mal, mas também não pode, nem quer, então ele é injusto e impotente ao mesmo tempo. Então cai por terra essa ideia de que tudo depende de Deus. Você leia esse texto, e medite, para você ter força em você, criar força em você mesmo, não atribua a Deus. Ou depois você volta a acreditar nesse ser superior, que não tem a obrigação de saber se o mosquito vai nascer e quando ele vai morrer, mas que Santo Agostinho disse, quer dizer, nós tínhamos já naquele então cultura para dialogar. Vocês conheciam o Santo Agostinho naquela época já? Conheciam por causa de, como ele é adepto de Platão, nessa lógica de estudo orientado pelo professor Silvério, né? Nós lemos, não profundamente, mas nós sabíamos Tomás de Aquino e sabíamos Santo Agostinho. Daí, Santo Tomás de Aquino ser mais progressista, no sentido filosófico, os marxistas aceitam mais, porque pegou Aristóteles, e Santo Agostinho pegou Platão, mas eu continuo achando que Santo Agostinho é melhor para a nossa alma, porque deixa eu sonhar. Quando veio a crise do comunismo, quando veio toda coisa que enfeiou uma realidade pela qual lutamos, eu tinha em mente aquilo, bom, mas meu ideal continua firme, porque eu quero um mundo onde não haja fome nem miséria, um mundo de justiça, paz e amor, tal. Quer dizer, Platão nos consolava por esse lado. Aristóteles era mais realista, né? Só para explorar algumas coisas, para você dar algum tempo, você não ficar desesperado com uma coisa que talvez não acabe, vamos tentar fazer só mais 15 minutos, pelo menos. Você é que determina. Para ter gravações de 1 hora. Tem algumas coisas que eu achei legal para fechar esse bloco. O primeiro é esse diagnóstico que levou a Epicuro com a Laurinha, foi um diagnóstico coletivo. Foi uma discussão. Como é que foi isso? A discussão foi coletiva. Como é que foi? Quem A discussão foi coletiva. O Jackson Sá Figueiredo, Mário Jorge, Silvio Santana Filho, Moacir Soares da Mota, Dr. Jackson da Silva Lima, Abelardo Silva Souza. Foi um dia só? Não, nós fomos discutindo, porque Laurinha tinha ido para psicólogos, para o professor Ovídio, que era padre e psicólogo, não tinha resolvido. Ela foi para o nosso companheiro, que não foi diretamente, que eu ainda não era do PCB, mas já éramos amigos de Gilberto Teles de Menezes, Gilberto Burguesia, amigo porque ele gostava de estar no meio dos estudantes, e botando coisas boas na nossa cabeça. Então, Gilberto Burguesia levou para doutor Mazelucas, me esqueci o primeiro nome, como é que eu posso esquecer? Do Itabaianense, médico psiquiatra, né? Mazelucas. Ele é nome até de um posto psiquiátrico. E ele era um homem que tinha sido preso em 52, ou era do PCB, era um homem muito famoso, era do PCB, isso eu tenho certeza. Renato Mazelucas. Escreveu um livro lindo, que era preciso ser reeditado. Vou ver se reencontra a folha dele. Anum Branco e Anum Preto, 2 grandes livros que ele escreveu. Uma beleza, Anum Branco. Levou, ele disse que a questão não era psiquiátrica, ela estava com questões emocionais, de crenças. Ora, ele era marxista, certamente ele... São as coisas que injetam na cabeça de uma criança, que ela ia ser anjinho, que tal, que ia ser freira, que ia ser isso. Então, introjetou. Eu não sei, não é remédio, não sei. Dialogo com ela, mas ela disse não, que já rompeu com isso, que saiu da escola, do colégio de freira, foi para o Ateneu, que dança, que brinca, mas não namora, né? Ele disse, tem alguma coisa aí. Gilberto Burguesia
não tinha muito estudo formal, mas tinha muita leitura. E o velho PCB exigia que seus membros se educassem, e era através da cultura que ele poderia ganhar novos quadros para novas lutas. E Gilberto Burguesia sempre teve amigos como o professor Franco Freire, o Filemon Franco Freire, a professora Alfenídia, o professor Portugal, a professora Glorita. Ele chegou até ficar amigo do general de Genal. Pois é, não, na hora de me prender não tem problema, general, eu quero entender como foi a Segunda Guerra Mundial. E nisso ele conseguia. O professor Alcibiades Vilas Boas era fã de Gilberto, tanto que os filhos estudaram lá sem pagar um tostão, né? Ele tinha um ambiente intelectualizado. O major João Teles, que era o major do Exército, que era comunista e era amigo dele, até parente. Então é nesse contexto que vocês chegaram ao diagnóstico. Chegamos a discutir com algumas pessoas, no caso com o Gilberto Burguesia, que tinha essa cultura toda. E ele era como se fosse nosso pai intelectual, né? Meu pai tinha muitos livros, mas dizia: minha filha, eu não me avoro a dar um diagnóstico. Procure o doutor Antônio Garcia Filho, procure o quê, mas aí... Bom, enfim. Chega o diagnóstico, colocamos para a Laurinha, e quando ela despertou, foi um negócio tão bonito que aquele velho princípio de que quem está diretamente ligado ao paciente não deve se envolver sentimentalmente, esse vínculo foi quebrado por todo um processo em que a mãe dela, a irmã, a família de modo geral dizia que ela só ficava contente quando estava comigo. A irmã mais nova, mas que já namorava, ela não namorava, né? Ela disse: olha, Wellington, eu não entendo muito de filosofia, nada, mas ela tem alguns complexos. Eu não sou... Ela tem alguns complexos, porque eu sou mais nova do que ela, meus seios nasceram primeiro que os dela. Eu menstruei primeiro do que ela, né? Eu namorei, ela não namora. Enfim, ela dava, Maria José, que faleceu, dava elementos para que nós transmitíssemos para os professores da nossa confiança certa situação para caracterizar. E aí, nesse negócio, Luiz Antônio Barreto, numa festa de formatura, não sei se na festa de formatura em que Albano Franco concluiu o curso, festa de formatura da turma da qual fazia parte Albano Franco, nós fomos para o IAT, que nós estávamos já na faculdade, eu dei um salto aí, e aí Luiz Antônio Barreto insiste que eu escute uma música que ele tinha mandado tocar, porque achava que eu e Laurinha teríamos que estar mais juntos. Então, Laura, um sorriso de criança, alguma coisa dessa. Então, foi por aí, que eu não sei se foi no IAT ou se foi no Cotiguiba, eu só sei que foi com essa música ou foi com alguma coisa antes que a gente acertou namorar. E ficamos juntos, sofremos juntos, na ditadura militar, somos casados até hoje, temos filhos e netos. E o que você estava fazendo em Lagarto? Em Lagarto, eu era estudante do Ateneu e tinha sido eleito presidente do Grêmio. Ganhamos para as chapas do científico. As 3 chapas se uniram contra nós que éramos do ginásio. Eu cometi um erro na eleição anterior, aceitando que abrisse as urnas da turma da manhã, que é onde estava o ginásio. Quer dizer, no caso de hoje, teria o ensino fundamental 2, né? E de tarde, o estado científico e clássico. E à noite também. Tinha a chapa da noite, tinha a chapa do científico da tarde e tinha a chapa do... Nós fomos na onda e permitimos isso, mesmo já tendo tomado na cabeça, mas coisa de adolescente. Ainda inseguro, certo de que iriam estourar nas urnas, e aí abrir as urnas da manhã. Temos uma quantidade enorme de votos e as chapas dos científicos se uniram, mas mesmo assim nós ganhamos. Passou a ser
Uma eleição ganhamos com 107 votos de diferença, se eu não me engano. Mas já foi alguma coisa. E cunhamos, eu, Abelardo, Mário Jorge, Alceu, o lema da nossa gestão: esporte, cultura, turismo e politização. Tudo na maior gestão 63-64. Pois bem, eleito presidente, tinha agora que eleger a diretoria da USES, União Sergipana dos Estudantes Secundários. Muito atuante, muito querida, muito representativa. Então caímos em campanha nas escolas para adquirir delegados. Só podia ter delegado da escola que tivesse Grêmio. Grêmio tinha que ter estatuto, enfim. E assim nós saímos de escola em escola e formamos uma chapa em aliança com a Igreja Católica. Nós não éramos de partido nenhum, mas tínhamos as nossas ideias simpáticas ao socialismo, né? Já nos considerávamos socialistas. E nos unimos com a Igreja Católica, Terezinha Lemos, Pedro Souza. E é nesse congresso que todos nós, independente da própria Igreja Católica, pela ação popular, não, vem depois, pela Juventude Universitária Católica, né, da qual fazia parte a senadora Maria do Carmo, né? Nós tivemos tinha JUC, mas nós éramos ginasianos, mas nós éramos secundaristas. Então tinha a JEC, Juventude Estudantil Católica. Pedimos o apoio. Aí o Colégio das Freiras estava nos apoiando, mas todos nós defendendo as reformas de base, de jogo lá, era o samba, as freiras não sabiam. Mas tinha uma freira progressista no Colégio São José, uma freira que eu não me esqueço, mas é fácil depois lembrar do nome dela, que era progressista, concordava, o povo brasileiro não pode ser escravo, o povo brasileiro, ela tinha uma visão lúdica, uma visão muito linda, sonhadora. Essa sabia. Eu não sei na escola lá de onde veio Laurinha, que é as freiras de São José sabiam disso, não foram enganadas. Até porque Mário Jorge tinha a irmã Ana Lúcia, que hoje é deputada, que estudava lá, e minha irmã também estudava lá. E também outra menina, também do Sintese, também estudava lá. E Dona Ivone tinha muito contato, né? E nesse contato, tinha, não sei se era a Madre Estela, uma freira Estela, enfim, tinha gente lá no São José que concordava, em parte, com a lógica de um Brasil maior, um Brasil longe dessa submissão dos Estados Unidos. Mas eu não sei no Nossa Senhora de Lourdes, que funcionava ali numa área enorme, né? Um quarteirão imenso ali de frente o nosso mercado municipal, né? Hoje tem várias lojas, foi vendida, foi trocada e tal. Eu não sabia, mas aí coube a Pedro Souza, que era católico militante, e nosso colega do Ateneu, lutar por isto. Então estava nessa luta, e nós defendemos a reforma de base, quando um amigo meu entendeu de discordar desse negócio de reforma de base, que dizia que era coisa de comunista. Um amigo seu? Sim, meu amigo, que de infância, o pai dele andava no Cotiguiba, era patrão nas regatas com meu pai, amigo do meu pai. Estava muito feliz por ele estar muito amigo meu, porque ele era um menino rebelde e agora estava dentro de uma conformidade e tal, gostando de ler, de estudar. E eu que estimulei ele a ser líder estudantil. Mas ele discordou das ideias de reforma agrária e adotou as ideias lá. Mas antes de chegar lá, já estava a discussão do que era contra, o que era a favor. E um belo dia ele me ofendeu e eu perguntei se era comigo. Ele ofendeu Roberto Silva de Azevedo, no oitão da casa, praticamente, da casa do doutor Silvio Santana, porque o filho, Silvio Santana Filho, tinha que trocar o sapato que tinha rasgado. Enquanto esperávamos o Silvio, ele vai entrando para uma reunião na Escola Técnica de Comércio, que é onde hoje funciona o Museu da Gente Sergipana. Aí ele vai entrando e ali estava o grupo
que fazia oposição às nossas ideias, comandada por Volney Melo. Aí quando a gente viu, entrando aí, rapaz, está nos traindo e tal. Roberto Iô de Azevedo, que hoje que até outro dia era pesquisador do IBOP, lá em Pernambuco. Então, Roberto é que diz isso para ele, não é? Rapaz, você está nos traindo, tá. Ele não fala com, desculpa, mas foi assim que ele disse, não fala com viado, filha da puta. Tá. Aí Roberto, temperamental, se levantou e foi próximo dele, ele foi correndo. Ele disse, é comigo, sou eu que sou viado. Aí ele, não, de camisa preta. Todo mundo se olhou, só quem estava de camisa preta era ele. Aí, naquele tempo, né, era uma ofensa. E, além dessa ofensa, mesmo porque não era, e nem sou homossexual, se bem que cada um seja o que quiser ser, é o direito de cada um, defendo até a morte o direito de cada um fazer suas opções ou ter sua vida normal, que eu acho que é também normal. Mas ele diz como se fosse um xingamento, não é? Viado, filho da puta, e subiu. Eu que já estava com raiva, porque ele era meu amigo, estava agora indo para o lado da oposição, fui eu que trouxe ele para a luta estudantil. E agora ele estava indo atrás de Volney, que era o que chamava o corvo da USP, dizendo que era como é o nome do cidadão, Carlos Lacerda, querendo fazer um paralelo, deve ter mudado, mas no estudantil ele era o corvo, como o outro era corvo na política nacional. Então, em função disso, eu já com raiva que ele estava deixando o nosso grupamento para ir para o outro, sem nos avisar. E ainda, quando o Roberto peitou, ele disse que não era o Roberto, era comigo, eu subi. Quando eu subi, ele disse, foi comigo? Ele disse, foi com você. Comigo, eu sou viado. Não, mas foi com você. Aí eu dei um tapa na cara dele, a verdade é esta. Ele pegou, eu dei um tapa com força, com a raiva de menino, de adolescente. Ele pegou um pé de microfone, né? Pé de microfone, quando ele pegou o pé de microfone, a turma do deixa disso, evitou, eu também participei de evitar que aquilo batesse na minha cabeça, e assim, tudo ficou como Dantes nos mares de Abrantes. E vamos então para Lagarto. Ele vai representando o Pio X, e eu vou pelo Ateneu, não é? Na nossa bancada estava homens que já foi até governador, como é o caso de Benito Figueiredo, que foi governador, vice-governador, deputado federal, né? Moacir Soares da Mota, muita gente, nosso grupinho estava lá representando, tudo por eleição, tudo bonito. E é nesse momento que o prefeito de Lagarto disse que não vai dar mais comida a ninguém, porque não permitiria que em Lagarto entrasse o deputado Viana de Assis e o deputado Cleto Maia, que eram ambos comunistas. Nós que líamos muito naquela época, gravamos uma frase de Abraham Lincoln que dizia: pecar pelo silêncio, quando se deve protestar, transforma homens em covardes, não devemos aceitar imposição, aquela coisa de estudante. Aí vem eles e dizem que Viana de Assis e Cleto Maia, que eram a favor da reforma agrária, e eles eram contra, os políticos lá de Lagarto, seriam recebidos a bala. É isso que polariza a discussão no Congresso. E aí, Pedro Souza, que era o líder da bancada pró-reformas, digamos assim, porque também nós não estávamos apoiando, nós não éramos continuidade da USP. Era Francisco, era o presidente da USP, nós não estávamos a favor dele, nem ninguém, porque ele tinha se desgastado muito, mas nós queríamos defender uma proposta progressista, né? E esse grupo era o grupo conservador contra a reforma agrária e as reformas de base. Então, começaram a dizer que o Ateneu e o Tobias estavam cheios de comunistas. E que lá em Lagarto não poderia continuar aquilo ali, mesmo porque não podia entrar Viana de Assis e Cleto Maia. Pedro Souza vai e defende a entrada dele porque estamos num regime democrático. Aí o cara acusa, não, você é comunista. O rapaz da briga. Não, um outro lá qualquer que a gente não identifica, diz é porque vocês são comunistas. Pedro Souza, que era um grande orador, hoje é médico, calmo, coitado, foi preso em 64, injustamente, totalmente, porque ele não era de esquerda. Mas ele
se irritou, como todo bom cristão, cristão que é cristão mesmo, não gosta dessas indignidades. E Pedro Sousa era um cristão praticante, militante. Tanto que ele admitia estar com os comunistas, porque para ele são visionários, querem muito melhor, nós também queremos. E Cristo disse que sejamos contra o pecado, mas a favor do pecador, que acolhamos o pecador, tal. Ele tinha essa saída. E quando o cara veio com essa, chamando ele de comunista, ele está com o microfone na mão, disse: se ser comunista é ser a favor da reforma agrária, eu sou comunista. Se ser comunista é a favor de não ver uma criança pedindo esmola, eu sou comunista. Se ser comunista é ser um homem que quer que todos sejam alfabetizados, eu sou comunista. E nisso ele foi ganhando vitória, foi aquela empolgação toda, tal. Aí jogaram o sapo no auditório, criaram uma confusão, a mando do prefeito, os Ribeiro de Lagarto. E aí foi suspenso momentaneamente. Quando reabriu, Francisco Teles, o presidente da USES, que tinha recebido dinheiro para fazer o congresso lá, quer dizer, que não só dinheiro em espécie, foi o direito de dar comida a todos os estudantes, né, o ônibus, ou os ônibus. Então, preso a esse acordo que fez com o prefeito local e querendo ao mesmo tempo estar do lado dos estudantes, sem saber o que fazer, não é? O Francisco Teles estabelece regras agora, só quem podia falar eram os presidentes dos grêmios. Porque eles viram que as bancadas mais fortes, os presidentes não eram até então conhecidos como oradores. Então eu ia falar agora pelo Grêmio do Ateneu, quando tinha o seu Monteiro, muito mais versátil, muito mais empolgante do que eu, Pedro Sousa, também do Ateneu. Eu e Mário Jorge éramos crianças, do ponto de vista, não era criança, mas não tínhamos a cultura deles ainda, ou melhor, não tínhamos ainda nem dado corpo à nossa voz, de forma assim, para aquela responsabilidade. Porque nós víamos, o seu era o nosso orador do Grêmio oficial, o Pedro Sousa da bancada. Nós tínhamos dividido o responsável. O Jorge era para redigir, fazer moções, manifestos, eu lá com ele. Mas ele era o cérebro. O que é que nós vamos fazer então? Caiu essa responsabilidade para mim. E eu peguei e fiz o discurso, provando que seria ilegítimo romper com o que tinha sido aprovado antes, que era a pauta do Congresso. Na primeira assembleia nós tínhamos, na primeira reunião, tínhamos definido aquela pauta, e agora, por uma injunção externa, não foi essas palavras certamente que eu usei, mas a verdade era essa, então propunha que o Congresso fosse suspenso e fosse transferido para Aracaju ou para Propriá, porque Propriá, Cleto Maia, tinha um irmão que também era de esquerda e era o prefeito de lá. Então, ou Aracaju ou Propriá. Aí ele foi obrigado a botar em votação. Né? Foi uma questão de ordem, que mandaram eu levantar. Eu falei alguma coisa e levantei essa questão de ordem, empolgado. Aí ganhamos para suspender o Congresso e o Congresso ser transferido. Nisso, a turma do Ateneu me botou nos braços, né? Da bancada. Botou no braço, parabéns, porque eu não esperava, mas eu estava tão irritado que minha voz saiu firme, veio de dentro, veio do coração, falei com o coração, falei com a alma. Disse que não sabia falar, que tinha oradores melhores do que eu, mas que a verdade era aquela. E ali convenceu, até que não estava convencido, e que ali não tinha condições de continuar. Me botaram no braço. Quando me botam no braço e sai pelas ruas para a gente ir para o colégio, ou foi no próprio, ou foi numa dependência do colégio. Eu sei que quando estou no corredor do colégio, e agora? Laudelino Freire, eu sinto aquela coisa, eu vejo aquela discussão, nada, negro safado, não sei o quê. E eu tinha dito, negro safado, negro não tem problema, agora safado eu não sou. Eu me lembro bem disso. E a partir daí eu vi aquele estremecer de corpo, e eu pensava que tinha sido um choque elétrico, porque meu pai, que tinha sido, durante muitos anos, eletrotécnico, né, e continuava de forma, digamos assim,
como um diletantismo, né? Como um diletantismo dele, fazendo rádio, montando rádio para os amigos, montando picapes, mesas de som para o Cotiguiba, tudo ele fazia de graça, só porque compre as peças que eu faço. Então, eu pensei que era um choque elétrico que tinha tomado. Foi na traição o negócio? Foi aqui nas costas, está aqui a marca. Não. Antes teve a discussão. Mas quando eu senti aquilo, eu senti como se fosse um choque elétrico. Eu não teve confronto, não teve murro, não teve. Não abriu roda, não teve isso, foi no meio, foi furtiva a coisa. E botaram no ar, e eu sinto naquele negócio, eu pensei que tivesse sido o fio elétrico, porque meu pai me ensinou a tomar choque, ele mandava testar as coisas, mas ele sempre tinha assim, não podia ser assim, que aí podia segurar o fio. Então eu achei que aquele fio bateu em mim e como ele me contava que tomou um choque de muita potência quando estava montando os bondes em Aracaju e falava muito sobre aquilo estava na minha cabeça, eu pensei que estava sentindo o que meu pai sentiu naquele momento, que foi um negócio que buliu com todo o meu corpo, estremeceu e eu não sei se já estava no ar ou foi depois da facada que me botaram no ar. Eu só sei que quando me botaram aqui em pé, que eu vislumbrei aquela figura que tinha dito negro safado, negro, e eu dizendo, negro não tem problema, mas safado não sou. Era a única coisa que eu me lembrava. E aí eu caí. Quando eu caí, Beraldo Simonetti, que era irmão da moça que foi Miss Sergipe, Miss Pernambuco, e também estudou no Ateneu, e César, que está vivo, um grande médico, hoje na Bahia, César, filho de Pirricha, ex-atleta do Cotiguiba, César Nascimento, foi atleta do Sergipe, mas torce pelo Cotiguiba, é bom que se frise. Então, César, sendo filho de um homem como era Pirricha, achou que eu tinha desmaiado porque eu não tinha me cuidado muito do ponto de vista da alimentação, estava exausto com aquelas reuniões. Não viu sangrando, estava no corredor, ele e Beraldo pensaram que eu tinha desmaiado. Quando disse, negro, tudo bem, mas safado não sou. E eu fui para cima do cidadão, na minha cabeça, eu fui assim, em direção a ele. Mas já tinha acontecido a desgraça. Eu sei que eles começaram a me dar aquela respiração artificial, né? Como fazem jogador, pega os pés, puxa, dobra, faz assim, né? Para abrir os pulmões. E é nisso que a mão de César, quando faz aquele movimento, fica molhada. O que foi isso? E foi. Aí vê que é sangue. O Hélio está ferido. Aí, aqui, tinha pegado, por sorte. Pegou uma parte no cinturão, que era de couro, naquela época, o cinturão de couro, né? Pegou no cinturão, rasgou, que eu acho que até hoje tem guardado na casa dos meus pais. Cinturão, e pegou nesse osso aqui, o ilíaco, e desviou para cá, atingindo o intestino. Então, o sangue começou a jorrar. Alceu Monteiro, Beraldo, as pessoas estão lá, Napoleão, Souza, Neto, diz, segura aí, o que eu vou ver quem foi. E aí descobre que, olha, um estudante disse, olha, João, da Pio Décimo, estava lavando uma faca com vermelho, acho que era sangue, lavando uma faca ali. E foi na direção da casa do prefeito. Aí a turma do Ateneu e do Tobias, enfim, toda a turma do Congresso, para lá se dirigiram. E você levado para o hospital? E eu no chão lá com outro grupo. E aí depois eu soube que foram recebidos a bala, né? O jagunço do Ribeiro mandou parar com metralhadora. Me levaram para o hospital. Por ordem do Ribeiro, disse que comunista era para morrer na pedra. Eu não sabia nem direito o que era comunismo. Muito mal pelo que estava lendo e estudando no livro de história. Já tinha contato, mas sem nenhum vínculo orgânico. Aí não aceitaram. Foi a ordem direta do prefeito para não aceitar. Aí alguém disse, não, então, doutor Humberto Mourão.
na maternidade. Ele tem umas ideias avançadas. Aí uma freirinha disse, vamos lá que eu vou com ele. E eu aqui desacordado. Me levam lá para a maternidade de Dr. Humberto Botalud. Quando eu vi, segundo relatos de amigos, ficou preocupado pela posição e porque logo pressentiu que tinha perfurado o intestino e pela quantidade de sangue que estava vazando. Nesse íntere, eu indo para um lado e para outro, e abanado tudo, aquele negócio, aquela pedra fria, eu me recobro momentaneamente e peço um copo de água. Roberto, senhor de Azevedo, vai pegar água. Quando vem aí, doutor Roberto, não pode beber água, e dá um tapa. Eu me lembro aqui, por que não posso beber água? E Terezinha Lemos vem, a permitido do médico, com algodão, molhou sobre os lábios, e ele começou a dizer que ia costurar, preparar-se uma ambulância, que lá não tinha condições, senão ia morrer. Disse isso para Alceu Monteiro, para Beraldo Simonetti, e aí eu vi um certo choro de Alceu, eu pressenti aquilo, eu digo, bom, eu vou me salvar, não vou morrer, eu não vou morrer. E pronto, desfaleci novamente, dizendo que não ia morrer. O médico fez tudo isso, costurou os pontos, escreveu, e nesse íntere alguém tinha procurado o adversário na cidade do Ribeiro. Outro coronel qualquer. Outro coronel, mas até mais aberto. Eu não podia esquecer o nome dele, tá o nome todinho, eu não posso esquecer do nome dele. Que, por sinal, não tinha nenhuma vinculação ainda, mas é conhecido, foi deputado estadual. Aí ele botou a ambulância. Botou a ambulância. Ele casou, se eu não me engano, com a tia de Laurinha, mas ainda não tinha vinculação minha com Laurinha. Eu sei que ele botou a ambulância e botou homens também dele, outro coronel. Homens armados também, porque disseram que a ambulância não ia passar. Na ambulância, muita gente teve medo, enfermeiros de vir. Então foi Janete Sá Figueiredo, que depois veio a ser médica, irmã do meu companheiro de PCB de cadeia, Jacques Sá Figueiredo, que foi advogado, procurador-geral do Estado, né? Advogado conhecido, foi prefeito de Aquidabã. Jacques ainda era um garotão. A irmã dele, que faleceu recentemente, que era estudante do Ateneu, era delegado do Ateneu, ela e Terezinha Lemos e Beraldo Simonetti ficaram, continuaram, ficaram dentro da ambulância, me segurando, porque não era asfaltada a estrada, era de pissarra, e eu tinha que chegar logo em Aracaju, porque estava chacoalhando sangue e fezes, podendo ter uma peritonite, conforme os médicos disseram depois. Alguém telefonou para meu pai, telefonaram também para o hospital, prepararam o espírito do meu pai, dizendo que ia precisar, que eu tinha quebrado o braço. Mas tinha ficado feio, então que ele, como pai, tinha que ir lá para autorizar cirurgia e tal. Meu pai era doador de sangue do hospital, cirurgia, voluntário, né? Ele foi com meu irmão Edmo. E, ao mesmo tempo, o hospital ficou sabendo que o doutor Antônio Garcia Filho foi meu médico desde criança, porque é amigo de meu pai, morando na mesma rua, Augusto Mainar, na rua do Cotiguiba. E mais, irmão de Roberto Garcia, que era o dirigente do PCB, mas eu não era ainda do PCB. Mas éramos todos amigos do doutor Antônio Garcia. O doutor Antônio Garcia foi imediatamente para o hospital, chegou primeiro do que eu, como também doutor Sampaio, Fernando Sampaio, que tinha sido presidente do Cotiguiba anos antes, e tinha remado com meu pai como atleta, se bem que um homem de direita, mas direito, honesto, mas de direita, contrário à esquerda, mas nessa hora não tinha esquerda nem direita, era a medicina falando mais alto, e amizade, né? E também ele não era acirrado, não.
era um conservador. E o resultado é que, quando viram a situação, o doutor Fernando Sampaio disse: Mangueira, meu pai, vamos fazer transfusão de sangue direto, porque não há mais tempo de examinar o sangue dele. Quanto tempo tem que você deu sangue? Depois o pai me contou. E eu sei que limparam lá, transfusão direta. Parece que foi uma das primeiras transfusões diretas de sangue feita por doutor Fernando Sampaio, com o assistente do doutor Antônio Garcia Filho. E assim, meu pai doou mais do limite. E ele precisa mais, Mangueira. Até meu pai, pode botar mais. Ele até disse: mas Mangueira, o sangue é meu filho. Então, meu pai, na hora, até esqueceu que a conjunção do sangue dele com o de minha mãe podia dar, né? Não poderia não ser o mesmo. Quando me disseram o Edmo, que ele era doador universal. Aí o Edmo, meu irmão, não tinha feito exame de sangue. Mas se não recebesse mais sangue, eu estava liquidado. Então, Mangueira, vamos ter que correr o risco. Aí o Edmo, meu irmão, também doou o sangue. E foi assim que eu passei 31 dias no hospital. E é nesses 31 dias que eu perdi quase 20 centímetros de intestino, não é? Passei um ano sem poder chutar uma bola, eu gostava de jogar bola. Mas nesse hospital, durante 31 dias, o doutor Silvio Santana, amigo também de meu pai, médico, pediatra, como eu já disse, doutora Josefina Maranhão, também vinculada ao Partido Comunista, médica pediatra também, me acompanharam lá, não é, no hospital, e orientaram alguns livros. Claro que esse pessoal ia orientar bons livros de filosofia. E por sorte minha, apesar de tudo que sofri, inclusive das vezes da indignidade humana ou da incompreensão humana, porque sempre fiquei fiel às minhas concepções de mundo, eu quero dizer que se não fosse Édila, uma enfermeira-chefe, que não só me dava força, como trazia os livros de forma mais orientada. Porque, ora, doutor Silvio Santana mandava livro de Freud, ora de Dowry, ora de Voltaire, né? E meu pai tinha a obrigação de ler para mim, à noite. Ele saía de lá quase 11 horas da noite, no hospital, lendo. Tomava água, lia, parava, ou minha tia lia para mim. Pelo dia, Édila fazia bem feito, não só os curativos, como minha cabeça. Minha mãe segurando em mim o tempo todo, na mão esquerda, porque Dona Nininha, a mãe de minha cunhada Ivete, espírita, dizia que havia uma energia e que ela tinha que restabelecer essa energia. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Muito obrigado, Eric. Eu acho que por hoje a gente passou da conta. Só deixa eu fazer um pequeno comentário eu deveria ter feito no começo, uma questão burocrática. Obrigado por essa entrevista concedida no dia 28 de maio. Sou muito ruim de data, daqui a pouco às vezes eu esqueço até o ano. 28 de maio de 2014. De 83 minutos e 84 anos de duração. Muito obrigado e espero poder continuar com essa conversa. A gente terminou nesse evento. Na próxima a gente começa a partir daí. Eu acho legal, inclusive, depois que fechar um ciclo de entrevistas, se você quiser continuar. Claro. Talvez a gente pare em 70, 71, se a gente achar que tentar ir juntando outras. Aí já foi em 63. Não, somos em 63, né? Somos em 63, a gente vai começar daí, na próxima, né? Documentos fotográficos, documentos de família, e se você, assim, que os entrevistados que participarem disso, assim, aceitarem, né? A gente transformar isso num fundo documentado, né? Com as entrevistas, com o documento. Tudo bem. Podemos pensar nisso. Vai acontecer. Muito obrigado. Estou às suas ordens, viu? Valeu. Hoje foi o bicho, hein? Vou desligar agora, hein? Tudo eu bem. Não gosto de desligar porque geralmente as melhores conversas acontecem quando eu desligo. Mas eu tenho o meu. Foi quase uma partida.